9 de fevereiro de 2025, como é que está a situação do fronte ou dos frontes, né, de Israel? Israel que luta tá calmo, né, relativamente calmo, baseado do que ocorreu ano passado, né? Final de 2024 foi um verdadeiro, conflitos dos mais variados possíveis, né? Muitas frentes. Neste momento aqui, mostrar já no mapa, no Live UA Map, né? O que está acontecendo nas últimas 24 horas? Ocorreu entre a sexta e o sábado, para ser mais preciso, né, uma série de bombardeios israelenses aqui na Síria, tá? Ao sul de Damasco, toda essa região aqui. As alegações, basicamente, por parte de Israel é que são equipamentos militares antigos, né, e que não podem com esse tipo é presença iraniana ainda, antiga, aqui nessas áreas, segundo o pessoal de Israel. Né? Então, teve ataques em várias áreas aqui, como você está vendo, até aeroporto militar também. Tá? Isso aqui é uma região de área de. É o aeroporto militar, tá? Que foi o alvo. Aqui também, aqui, segundo os informes, né, um ataque israelense teve como alvo a 15ª Brigada nos arredores da cidade de Inquil, na zona rural do norte de Dará, né, essa região aqui de Dará, e enquanto drones continuaram, né, voando, até atacaram algumas regiões também aqui com drones, tá? Lembrando que Israel, além da região de colinas de Golã, tem criado uma zona de amortecimento dentro do território sírio, tá? Essa região de Dará tem uns grupos que teoricamente meio que são e não são governamentais ligados a Al-Shara, né, que é agora o presidente interino. E então, enfim, teve esses bombardeios. Houve um avanço significativo de tropas aqui nessa região, tá? Mas já recuo. Houve um avanço. Na sequência, recuo. Talvez alguns testes aqui, alguma coisa devem ter visto para avançar tanto nessa região aqui, nessa região chamada de Cuneitra, tá? Já aqui dessa parte dentro do Líbano já, né, teve quase agora, enquanto eu estou gravando agora, né, perto de meio-dia, teve o exército israelense queimou casas aqui segundo Israel de propriedades restantes de cidadãos ligados ao pessoal do Hezbollah, né, para ser mais preciso, na região de Kafir aqui nessa região teve troca de tiros, não foi bem troca de tiros, mas tiros, né? Não teve exatamente a troca, mas teve presença de Israel aqui nessa região. O exército libanês está bem próximo, por sinal, mas não chegou a ter confronto direto, tá? Mas os exércitos. É porque chegaram a ouvir tiros, mas segundo depois os informes que eu estava vendo, foi tiro para cima, foi mais para afugentar a população e coisas do tipo que estavam próximos. Teve mais aqui. Aí vem a questão da Cisjordânia, que tá uma questão bem mais complicada, né? Muitos. Presença muito forte do exército israelense dentro da Cisjordânia, ou Judéia e Samaria, como querer chamar. Infantaria do exército israelense, por exemplo, nessa área aqui, ó. E aqui nesta área. Uma força de infantaria do exército israelense invadiu a vila de Anim, tá? Então perceba, ó, tem uma série de ataques, não diria ataques, de avanços, né? Seria o correto, que ataque dá a entender que está havendo troca de tiro, aquela coisa todinha. Houve um avanço das tropas, né? Nessas regiões aqui informadas. Troca de tiro, conflito propriamente dito, não tem ocorrido nas últimas horas, tá? Tem exatamente o barulho, uma confusão e tudo mais. Na faixa de Gaza, quase toda a área já está sendo aos poucos sendo desmilitarizada de certa forma, né, de Israel, mas de qualquer forma ainda tem algumas regiões recebendo reforço, como por exemplo aqui essa região. Exército israelense fez um certo reforço aqui nessa área, tá? Uma mulher idosa foi morta pelas forças israelenses a leste da cidade de Al-Qara. Não vi detalhes do que é que ocorreu aqui, tá? De fato ocorreu.
É, essa região estão se retirando, começaram a se retirar de várias áreas aqui, ó. Essa região aqui, entre toda essa parte mais abaixo e a cidade de Gaza, também estão se retirando, né? Tzarim, né? Para ser mais específico, que é essa região. Então, aos poucos, Israel vai se afastando, enfim, vai deixando a coisa tocar. Vamos ver o que, é que vai acontecer nesse cessar-fogo. A mídia israelense tem falado muito sobre tudo que está acontecendo na realidade com os reféns, o que ocorreu recentemente, tá? Os reféns mais recentes estavam bem magros, estava bem, enfim, estava uma situação bem complexa. É, e aí está falando exatamente isso que eu tinha comentado, né? A IDF atirou em palestinos que se aproximavam da fronteira norte de Gaza, né? Aconteceu agora há pouco essa informação, e que vão retornando, isso aqui está no The Times of Israel, tá? Essa informação que eu estou passando aqui com vocês. Vão voltando à parte oriental de Netzarim, que foi aquele no mapa que eu mostrei agora há pouco, né? Que dentro da faixa de Gaza os israelenses estavam se retirando, né? Então, exatamente essa região está havendo então a volta, uma etapa, tá de baixo para cima, né? E aí provavelmente a próxima etapa é liberar totalmente a cidade mais antiga. Não sei como é que vai ficar a questão de Jabalia, tá? Qual o problema de Jabalia? É que não existe mais Jabalia. Fato é isso, né? Houve muitos conflitos nessa região, então praticamente não existe mais é, a cidade em si. Nenhum assentamento e coisas do tipo, como é chamado de assentamento de Jabalia, né? Existem ainda 17 reféns que não foram devolvidos na primeira fase do cessar-fogo, que provavelmente vão, né? Pelo que estou vendo aqui, tem crianças ainda, pela idade, infelizmente, que você já sabe o que, é que pode ter ocorrido com essas crianças, né? Idosos também, pessoas um pouco mais jovens, homens mais jovens, né? Estão deixando por último os homens. As crianças provavelmente, eu não sei, não tenho a mínima ideia, mas tem uma chance das crianças não estarem mais vivas, né? Tem a questão de Netanyahu ter sido criticado por dizer que palestinos poderiam ter estado em território saudita, inclusive os sauditas também andaram reclamando bastante, dizendo: epa, peraí, né? Aqui não vamos receber, não, tá? Não tem isso, não. Tem até, deixa eu clicar aqui na matéria que fala exatamente sobre isso, né? Netanyahu foi dizendo: olha, eles têm muita terra. E aí Riad, né, que é a capital lá da Arábia Saudita, né, exatamente falando, dizendo: olha, não, peraí, não é assim não. Não pode ser extremista nesse sentido. E, enfim. E até Netanyahu tentou corrigir, né? Os sauditas podem criar um Estado palestino na Arábia Saudita, eles têm muita terra lá. E Netanyahu comentou, acrescentou que durante as negociações do Acordo de Abraão, que levaram a acordos de normalização com outros estados árabes, houve muitas demandas que tiveram que ser superadas, mas eventualmente os acordos foram assinados. Então, tá aí uma situação que aproxima, depois afasta, termina afastando um pouco os sauditas, né? Que, de certa forma, os sauditas são o grupo que são um pouco mais moderados em alguns aspectos. O príncipe Bin Salman, que é basicamente, quem hoje governa a Arábia, é o príncipe herdeiro, né? O rei, de certa forma, hoje não toma conta mais de praticamente nada. Enfim, quem toma a frente tem sido sempre Mohammed bin Salman, que é o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, e que ele, aquilo que eu falei, não gostou muito desse papo. Tem até uma curiosidade que a Arábia provavelmente pode ser um dos locais que vai receber uma negociação de paz entre Ucrânia e Rússia, tá? Então há esses indícios também que isso possa acontecer. Enfim, tem toda aquela história também da Riviera, por parte de Trump, ficou um pouco arranhado, o mundo árabe não gostou muito do que essa dupla andou aprontando nos últimos dias. Só quem gostou de fato, fato mesmo, foi a extrema-direita de Israel, que
aplaudiu de pé, e enfim, também o próprio trumpista, né? Que eu não digo nem que é republicano, mas trumpista, que é um caso à parte, tá bom? Mas essas são as principais informações importantes relevantes das últimas 24 horas em Israel. Valeu. Eu vou de curtir, de compartilhar, de comentar o que é que você acha sobre tudo isso. Agora sim, valeu, grande abraço.